Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Wideglan. Nessa oportunidade, nós daremos início ao estudo dos números inteiros. Números inteiros positivos e números inteiros negativos. Então, o que é o número inteiro positivo? O número é chamado de inteiro positivo quando ele vem acompanhado do sinal de mais. Ele é um número inteiro positivo. E quando é que o numeral é chamado de inteiro negativo? Quando ele vem acompanhado do sinal de menos, ele é chamado de inteiro negativo. Então, o conjunto dos números inteiros é formado pelos inteiros positivos, pelos inteiros negativos e acrescentando o número zero. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui os inteiros positivos. Os números inteiros positivos são os números cardinais, com o sinal de mais. O que é o número cardinal? É o número que nós conhecemos. 1, 2, 3, 4, 5 e é infinitamente. Esse numeral é o numeral cardinal. Então, a partir do momento que nós acrescentamos o sinal de mais, colocamos mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e assim sucessivamente, nós dizemos que esses números são chamados de inteiros positivos. Então, quando falar de um número inteiro, está se referindo ao número na sua forma original, ele não é fracionário, ele não é decimal, ele é o número inteiro, representa o todo. E aí nós temos os inteiros negativos. Então, o que é o inteiro negativo? O inteiro negativo é o numeral cardinal, só que agora acompanhado do sinal negativo, o sinal de menos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Então, quando eu junto esses números inteiros positivos, esses números inteiros negativos, juntamente com o zero ele é neutro, por isso que ele fica no centro dos números inteiros, porque ele não é positivo e não é negativo, ou seja, o zero ele não tem sinal. Então, todo número que está antes do zero, ou seja, à esquerda do zero, ele é um número negativo e automaticamente ele é menor do que o zero. Todo número que está após o zero, ou seja, à direita do zero, ele é chamado de positivo. E todo número positivo é maior do que o zero. Então, nós iremos representar agora a reta numerada. Então, nessa reta numerada, nós vamos destacar, colocar aqui o zero na origem. O zero é como se fosse um arco, ele faz a divisa entre os números positivos à direita e números negativos à esquerda. Então eu tenho mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E aqui à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vou colocar aqui menos 6. Então essa reta aqui, chamada de reta numerada, ela é composta pelos números inteiros positivos, que fica à direita do zero, os números inteiros negativos, que fica à esquerda do zero, e mais o zero que fica aqui no centro da reta. Então aqui nós temos uma reta numerada, em que esta está expressando números inteiros positivos, números inteiros negativos, com o acréscimo do zero. Então, esses números inteiros eles são importantes na resolução de muitos problemas matemáticos, principalmente aqueles que envolvem equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Então, este conteúdo ele é importante, ele é base para que nós possamos ter um bom desenvolvimento, um bom desempenho nesses demais assuntos. Agora nós veremos o módulo ou
valor absoluto de um número. Módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Então, o que é o módulo, o valor absoluto de um número inteiro? O valor absoluto de um número inteiro é o número na sua forma original. Eu poderia dizer que é o número cardinal. Se eu tenho aqui mais um e eu tenho menos um, o que é o valor absoluto do mais um? O que é o valor absoluto do menos um? O valor absoluto do mais um é o próprio 1. É o 1 ser um sinal. O valor absoluto do menos 1 é o próprio 1. É o 1 sem sinal. Então, o valor absoluto de um numeral é o numeral na sua forma original, sem um sinal negativo, sem um sinal positivo. Então, esse é o valor absoluto do numeral. Então, quando nós falamos de módulo de um número inteiro, ou valor absoluto, nós queremos dizer que esse número, ele sempre será um número positivo. Ou seja, ele sempre será um numeral que nunca será acompanhado do sinal negativo. Pois o número positivo, ele pode ser acompanhado do sinal de mais, ou não acompanhado do sinal de mais, ele continua sendo positivo. Porque o módulo ou valor absoluto desse número é o próprio número 2. Agora, ele só é negativo quando vem acompanhado do sinal de menos. Então, se vem acompanhado do sinal de menos, ele é negativo. Se não vem acompanhado do sinal de menos, ele é positivo. Então, positivo pode vir acompanhado do sinal de mais, ou não acompanhado do sinal de mais, ele vai continuar sendo um numeral positivo. Então, como nós observamos, o numeral dentro do módulo, ele pode ser positivo e dentro do módulo ele pode ser negativo. Porém, quando esse número sai de dentro do módulo, ele sempre sai positivo. Então, sair positivo aqui é a mesma coisa que dizer que eu estou retirando de dentro do módulo o valor absoluto desse número. E o que é o valor absoluto? É o numeral sem o sinal. Então, mais 50, ele sai 50. Menos 50, ele sai 50. Então, o valor absoluto de um numeral é o numeral na sua forma original. É o numeral cardinal na sua forma original, sem sinal negativo, sem sinal positivo. Então, esse número inteiro, mais 50 e menos 50, o valor absoluto ou o módulo desse numeral vai ser sempre o 50, o numeral na sua forma original. E aí agora nós veremos a comparação de números inteiros. Então, nós veremos agora a comparação de números inteiros. Então, primeira comparação que nós veremos. Ó, inteiro com inteiro. Ó, inteiro com inteiro. Então, o que é fazer essa comparação? A comparação aqui é saber quem é o maior, quem é o menor numeral. Então, quando nós decidimos fazer uma comparação entre números inteiros, nós verificamos qual numeral é maior, qual numeral é menor. Então, ó, inteiro com inteiro, ou seja, eu vou relacionar números inteiros. Aí eu tenho aqui o primeiro numeral, ó, positivo e positivo.
eu tenho aqui mais 8 e mais 16. Eu quero saber quem é o maior, quero fazer a comparação. Quero saber quem é o maior e quem é o menor. Então, como eu tenho um número positivo e positivo, os dois são positivos, o maior numeral é o que tem maior valor absoluto. Então, maior valor absoluto. Então, eu vou examinar o valor absoluto desse número aqui. Eu vou olhar para esse número sem o sinal. Ah, o mais 8 sem sinal, mais 8 sem sinal é 8. E o mais 16 sem sinal é 16. Então, quem é o maior? É 8 e 16. É o 16. Então, 8 é menor do que 16. Então, mais 8 é menor que mais 16. Estou fazendo uma comparação entre números inteiros, positivo e positivo. Agora, eu vou pegar agora um número positivo e negativo. Vou colocar agora assim. Positivo e negativo. Agora eu vou pegar um positivo e um negativo. Vou pegar aqui mais 32 e menos 25. Então eu tenho agora um número positivo e um numeral negativo. Eu vou fazer a comparação entre esses dois numerais. Como é que eu comparo? Eu vou verificar quem é o maior e vou verificar quem é o menor. Como é que eu sei a questão do maior e do menor? É só eu observar aqui, ó. Eu tenho um positivo e tenho um numeral negativo. Pela regra do sinal, se os sinais aqui, ó, positivo ou sinal negativo, o número positivo ele é maior do que qualquer número negativo. Por quê? Porque ele está após o zero. E o número negativo está antes do zero. Todo número que está antes do zero, ele é menor do que o zero. Todo número que está após o zero, ele é maior do que o zero. Então, se eu tenho um número positivo e tenho um número negativo, o número positivo é sempre maior do que o negativo. Então, mais 32 é maior do que menos 25, porque 32 é positivo e 25 é negativo. O positivo é maior do que o negativo. Agora eu vou colocar os dois negativos, negativo e negativo. Eu tenho menos 50 e menos 20. Menos 50 e menos 20. Quem é o maior, quem é o menor? Agora, quando eu tiver dois números negativos, quem vai ser o maior, quem vai ser o menor? Então, o número negativo é assim, ó. Quanto mais próximo do zero, ele é maior. Quanto mais distante do zero, ele é menor. Então, significa dizer que eu tenho o número negativo menos 50 e tenho o número negativo menos 20. Quem está mais próximo do zero? Ah, quem está mais próximo do zero é o menos 20. Então, quem está mais próximo do zero é maior, quem está mais distante do zero é menor. Porque você pode associar isso como perda. Por exemplo, estou devendo R$20 e meu colega está devendo R$50. Quem é que está devendo mais? O meu colega que está devendo 50. Quem é que está devendo menos? Eu que estou devendo apenas 20. Então a minha quantia aqui, ó, em relação à dívida é menor. Mas em comparação, quem é que está mais próximo de alcançar o pagamento, a quitação da sua dívida? Eu estou devendo 20. E quem é que está mais distante? O meu colega que está devendo 50. Esse numeral aqui está mais próximo de alcançar o número positivo, que é o pagamento da minha conta. E esse aqui está mais distante. Esse aqui é maior, esse aqui é menor. O valor que está mais próximo do zero é maior.
o valor que está mais distante do zero é menor. Então, menos 50 é menor do que menos 20. Aí nós veremos agora números opostos ou simétricos. A soma é sempre zero. O que são números opostos ou simétricos? É o número é o mesmo numeral com sinais contrários. Por exemplo, mais 3 e menos 3. Então eu tenho o mesmo número 3 e aqui também o número 3. Só que os sinais deles são contrários ou opostos. Um é positivo e outro é negativo. A soma de números opostos ou simétricos é sempre zero. Por quê? Vamos supor que eu estou aqui com R$3. Eu tenho R$3 em mãos. E aí, em determinado momento, eu acabo perdendo esses R$3. Então, eu tinha R$3 e aí eu perco R$3. Ó, mais R$3 é um valor que eu tenho. Menos R$3 é um valor que eu não tenho. Então, menos 3 é o que está faltando. Aqui está faltando 3 e aqui está sobrando 3. Então, se está faltando 3 e aqui está sobrando 3, aqui está faltando 3. Então, vamos supor, se eu tenho R$3 e eu perco esses R$3, eu vou ficar com o quê? Com zero. Então, entre os números inteiros, opostos ou simétricos, eu vou utilizar a regra do sinal. Qual é a regra do sinal? Sinais diferentes na adição e subtração, eu subtraio os numerais. 3 menos 3 dá 0. Então, 3 menos 3 vai dar 0. 3 menos 3, 0. Então, eu tinha mais 3 e aí eu perdi esses R$3 que eu tinha. Então, eu tinha R$3, perdi esses R$3, fiquei com R$0 ou não fiquei com nada. Então, números opostos ou simétricos, a soma é sempre zero, porque é como se eu estivesse recebendo uma certa quantidade e retirando esta mesma quantidade. Então, a mesma quantidade que eu recebo, eu retiro, então significa dizer que não sobrou nada. Se não sobrou nada, então eu fiquei com zero. Ou então a quantia que eu já tinha uma quantia no banco. Eu tinha, por exemplo, R$1.000 no banco, na minha conta bancária. E aí eu faço um depósito de R$1.000 hoje. Então eu tinha 1.000 com mais R$1.000 que eu fiz hoje, então tem 2.000, depósito que eu fiz hoje. Aí quando chega amanhã eu retiro esses R$1.000 que eu coloquei hoje. Vai voltar o mesmo 1.000 que eu tinha. Então coloquei mais 1.000 hoje e retirei 1.000 amanhã. Então mais 1.000 com menos 1.000. Então vai dar zero. Ou seja, vai voltar para a mesma quantidade que eu tinha, que era anteriormente R$1.000. Exemplo 2. Eu tenho menos 38 e mais 38. Isso aqui a soma vai dar zero. Se eu pegar aqui, ó, e somar, menos 38 mais 38, isso aqui dá zero. Então, números opostos ou simétricos, a soma é sempre zero. Então, se eu tiver um número positivo, e aí eu pego o oposto ou simétrico desse positivo, será o mesmo número com sinal negativo. Se eu decidir somá-los, a soma é sempre zero. Aí nós vamos agora para a regra do sinal para adição e subtração e multiplicação e divisão. Então, regra do sinal agora. Regra do sinal. Primeiro, adição e subtração é a mesma. A regra é a mesma. Adição e subtração, a regra é a mesma. Então, quando eu tiver uma adição e subtração de números inteiros, o que acontece?
eu vou pegar, se eu tiver uma adição, se os sinais forem iguais, eu vou somar esses numerais e repetir o mesmo sinal. Se os sinais forem diferentes, eu vou subtraí-los e pegar o sinal do maior valor absoluto. Ali eu tenho que lembrar de valor absoluto. Quando falo de valor absoluto, estou me referindo ao numeral na sua forma original, sem sinal. Então, adição e subtração. Existe a regra. Que regra é essa? Ó, sinais iguais. Então, se os sinais são iguais, você vai pegar, somar os numerais e repetir o mesmo sinal. Por exemplo, exemplo 1, eu tenho menos 36, menos 45. Os sinais são iguais. Então, se os sinais são iguais, o que acontece? Você repete o mesmo sinal e aí soma os numerais. Mas como eu vou somar se aqui tem um sinal negativo? É a regra do sinal para números inteiros. Se eu tiver números inteiros com sinais iguais, eu vou somar esses numerais e repetir o mesmo sinal. Por quê? Por que eu tenho que somar? Ora, eu tenho 36, aqui eu tenho 45. Como são valores negativos, vamos supor que seja a minha dívida. Eu tenho uma dívida de R$36 em um determinado lugar. E tenho uma dívida de R$45 em determinado lugar também. Quando eu juntar, 6 mais 5 dá 11, vale 1. 4 mais 7, com mais 1, 8, dá 81. Eu estou com uma dívida de R$81. Então, dívida é aquilo que eu tenho que pagar, aquilo que eu estou devendo. Então, observa que mesmo os sinais sendo iguais, eu fazendo uma soma, aqui tendo número negativo, continuou sendo número negativo. Ó. Isso aqui é uma dívida, é um valor que não tem em caixa de maneira nenhuma, não tem na conta, não. É um valor que eu estou devendo, é algo que está faltando, menos 81. Apesar de ser uma soma, não significa que foi acrescentado alguma coisa para mim, algum benefício. Pelo contrário, aumentou ainda mais a minha dívida. Eu tinha uma dívida de 46, tinha uma dívida de 45, agora juntando tudo a minha dívida total é de 81. Então, quando os sinais forem iguais, eu vou somar pela regra do sinal. Somar os numerais e repetir o mesmo sinal. Exemplo 2 agora. Vou pegar mais 25 mais 34. Ó, sinais são iguais, eu vou somar os numerais. 4 mais 5, 9. 3 mais 2, 5. E repetir o mesmo sinal. Então, se eu tenho uma adição, se eu tenho uma subtração com números inteiros, se os sinais são iguais, eu vou somar os numerais e repetir o mesmo sinal, independente que o sinal seja negativo ou positivo. Sinais iguais eu somo os numerais e repete o mesmo sinal. Sinais iguais eu somo os numerais e repete-se o mesmo sinal. Agora nós veremos quando os sinais são diferentes. Sinais diferentes. O que acontece quando os sinais são diferentes? Exemplo 1. Eu tenho, por exemplo, mais 49 menos 22. Agora, os sinais são diferentes. Como os sinais são diferentes, o que eu vou fazer? A regra diz assim. Eu tenho que subtrair os numerais. Vou subtrair os numerais, vou pegar 49 menos 22 e conservar o sinal do maior valor absoluto. Eu vou pegar 49 menos 22. 9 menos 2, 7. 7. 4 menos 2, 2. Aí disse que eu subtraí, já subtraí. E vou conservar o sinal de maior valor absoluto. O que é o valor absoluto? É o numeral sem o sinal. Então eu olho para o 49 sem o sinal, vai dar 49. Eu olho para o menos 22 sem o sinal, vai dar 22. Quem é o maior? É 49 ou 22? Ah, o maior é o 49. Então eu conservo o sinal do maior valor absoluto, mais 27. Então esse é o resultado final.
Exemplo 2. Eu tenho menos 500 mais 200. Os sinais são diferentes, são sinais diferentes, eu vou subtrair 500 menos 200 dá 300. Aí a regra diz assim, conserva o sinal do maior valor absoluto. Eu vou olhar o 500 sem o sinal. Sem o sinal negativo 500, vai dar 500. O 200 sem o sinal positivo dá 200. Quem é que tem maior valor absoluto? É o 500. Então qual é o sinal do 500? Negativo. Então menos o 300. Então essa é a regra do sinal para adição e subtração. Sinais são iguais, eu vou somar esses numerais e repetir o mesmo sinal. Sinais são diferentes, eu vou subtraí-los e pegar o sinal do numeral que possui o maior valor absoluto. E só lembrando, maior valor absoluto é o numeral sem o sinal. Então, esclarecido isso, agora nós vamos para a regra da multiplicação e da divisão, que também é importante. Já tem uma mudança em relação ao sinal. Vamos lá. Então, agora a regra do sinal para multiplicação e divisão. Ó, sinais iguais dá mais. Sinais iguais dá mais. O que é isso, sinais iguais dá mais? Quando eu tiver uma multiplicação, quando eu tiver uma divisão de números inteiros, se os sinais forem iguais, vai dar sempre mais. Por quê? Por que vai dar sempre mais? Porque eu vou ter essa regrinha bem aqui, que eu vou colocar, essa tabelinha, ó, menos com menos dá mais. Menos com mais dá menos. Mais com menos dá menos. E mais com mais vai dar mais. Então perceba que na multiplicação e divisão, sinais iguais dá mais. E sinais diferentes dá sempre menos. Então, quando os sinais forem iguais, vai dar mais. Se eu tiver mais 8 vezes mais 2, vai dar mais 16, porque os sinais são iguais. Então, exemplo 1. Ó, vou colocar isso aqui. Mais 8 vezes mais 2. Ó, os sinais são iguais? São, vai dar mais. Aí eu multiplico 8 vezes 2, 16. Vou fazer um exemplo agora com divisão. Eu tenho menos 35 dividido para menos 7. Ó. Menos com menos vai dar mais, porque os sinais são iguais, dá mais. 35 para 7, 5. Então, se os sinais forem iguais, vai dar mais. Agora, se os sinais forem diferentes, sinais diferentes. Sinais diferentes dá menos. Então, sinais diferentes dá menos. Então, exemplo 1 agora. Eu tenho mais 25 vezes menos 5. Positivo com negativo vai dar negativo. Ó. Positivo com negativo dá negativo. 25 vezes 5. 5 vezes o 25. 125. Agora, exemplo 2. Eu vou pegar menos 64 dividido para mais 8. Positivo. Negativo com positivo vai dar negativo. Ó. 64 dividido para 8 vai dar 8. Então, na multiplicação e na divisão, a regra do sinal é essa.
Se os meus sinais forem iguais, tanto para a multiplicação quanto para a divisão, vai dar sempre mais. Se os meus sinais forem diferentes, vai dar sempre menos. Aí nós veremos agora, calculando distâncias na reta numerada. Farei aqui uma reta numerada, que é o 0. Vou pegar aqui, 100, 200, 300, 400. E agora os negativos. Menos 100, menos 200, menos 300, menos 400. Eu quero calcular distância na reta numerada. Quando você vai calcular distância na reta numerada, você sempre vai avaliar duas coisas, quem é o maior, quem é o menor. Se você tem dois números positivos, o maior numeral é aquele que está mais distante do zero. O menor numeral é aquele que está mais próximo do zero. Se você tem dois números negativos, o maior é aquele que está mais próximo do zero e o menor é aquele que está mais distante do zero. Então há uma diferença entre o número inteiro positivo e negativo. O positivo, quanto mais ele se afasta do zero, maior ele fica. O negativo é o contrário. Quanto mais perto do zero, ele é maior. Quanto mais distante do zero, ele é menor. Então, para calcular a distância na reta, você sempre vai associar o maior menos o menor. O maior menos o menor. Vou colocar aqui letras para identificar A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, para identificar esses numerais, o numeral A é menos 400, o B, menos 300, o C, menos 200, o D, menos 100, o E, 0, o F, mais 100, o G, mais 200, o H, mais 300 e o I, mais 400. O que você vai fazer? Eu quero calcular, no exemplo 1,